Amém? Meus irmãos, eu trago a paz do meu pastor. Amém. Meus irmãos, de costume me acompanha a minha família, porém, a minha esposa já está no estágio final da gestação dela, está chovendo. Eu falei, filha, hoje tu vai ter que ficar em casa. Ficou ela e meu Samuel e a minha Rebeca. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um, abençoe os pastores dessa obra, abençoe a irmã Vitória, o seu noivo, abençoe a vida do seu noivo. Negão bonito, viu, irmão? Deus abençoe. Que coisa linda. Ah, que isso, varão? É meio difícil. Verdade. Eu vou esperar vir lá na Jezabel de lá de fora para elogiar o menino. Não, não tem Deus abençoe vocês, meus irmãos. Eu quero ser breve com a palavra do Senhor, eu vou ser rápido. No coração. Meus irmãos, eu cresci por um período da minha vida em um lar cristão. Meus avós eram da Deus e Amor, era um lar de oração. E as orações da minha avó, que Deus a tenha, já foi recolhida pelo Senhor, é o que me mantém de pé até os dias de hoje. Vocês acreditam? Amém. Anteriormente, eu tenho uma tia que se converteu a Jesus e, passados uns anos de convertida, ela está com câncer. O nome dela é Vissônia. Eu peço que vocês orem pela vida dela. Ela saiu daqui de Itaquaquecetuba e foi lá, acho que é Goiânia, e está morando lá. E o Senhor vai entrar com providência. Esses dias ela mandou um áudio se despedindo, mas uma das coisas que me marcou foi quando ela falou que a vontade do Senhor seria feita, né? Então a gente escolhe servir a Jesus e não sabemos dos dias de amanhã, não sabemos o que virá. Mas de uma coisa é certa: a carta que você enviou para Deus, independente do tempo de chegada ou tempo de resposta, Deus ele vai receber. Deus ele já recebeu. E no tempo dele, ele vai te dar a resposta. Amém? Aleluia. Irmãos, leiam comigo. Marcos, capítulo 11, versículo 20. Amém? Amém, Jesus. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. E caminhando eles pela manhã, vira a figueira, que secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Observando-lhe Jesus, lhes disse: tendes fé em Deus, e com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer coisa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pediu, assim lhe será feito. O 24, que é o tema da campanha. Portanto vos afirmo, tudo quanto pedirdes em oração, tendes fé, que já o recebestes, e assim vos será, e assim vos sucederá. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Meus irmãos, eu confesso que falar de oração é uma grande responsabilidade. Aleluia. Eu me recordo que quando eu ia nas vigílias, ali na Deus e Amor, com a minha avó e com o meu avô, ia ele, ia ela, ia eu e a minha prima Beatriz. Inclusive que está desfiado nos dias de hoje. Eu me lembro que eu chegava, me sentava numa cadeira como essa, e eu era muito agitado. Era muito agitado, muito agitado. Só que era um momento que eu não podia ser agitado, senão eu apanhava quando eu chegava em casa, ou lá no fundo da igreja mesmo. E eu me lembro que quando eu chegava, os irmãos dobravam o joelho. Eu me lembro que eu era muito novo, então eu não fazia questão daquilo, então eu dormia. Então eu acordava de madrugada, eles estavam orando. Eu acordava de manhã, já estava todo mundo indo embora. Irmãos, eu me lembro que aquelas vigílias não tinham nada a ver com as vigílias de hoje. Vigílias de popstar do evangelho, vigílias tomadas de cantorias, movimentos enganosos. Por que, Simão, você fala isso? Porque onde não tem palavra, onde não tem oração, não tem como ter avivamento, não tem como ter movimento. E outra coisa, não tem como ter avivamento se não tiver arrependimento. Então eu observo que nesse século, as pessoas que participam de alguns movimentos, muitas das vezes não se arrependeram, não perdoaram, não viveram uma vida com Deus e estão avivadas. Simão, o que isso tem a ver com oração? É aí que está.
A falta da oração faz isso no ser humano. Aleluia. Mas também tem daqueles que oram, mas também não vigiam. Então aqui nós entendemos que temos que orar e vigiar. Aleluias. Vamos ao texto. A Bíblia diz que em um certo dia Jesus passou por um lugar e ele viu uma figueira. Jesus, como ele estava no seu estado de homem, ele sentiu fome. Eterno. A Bíblia diz que de longe ele viu aquela figueira, ela estava coberta de folhas. A Bíblia diz que quando Jesus chega perto dela e não tem filho, Jesus ele amaldiçoa aquela figueira. Aí você fala, Jesus amaldiçoou uma árvore? Jesus era ignorante, que é isso? Aqui Jesus ele não queria demonstrar ignorância, Aleluia. mas aqui ele queria nos deixar exposto o quão triste é uma vida de aparência. O quão triste é uma vida onde o que importa é o físico, não o interior da pessoa. Jesus, quando ele chega e ele procura frutos naquela figueira que ele não acha, ele amaldiçoa. A Bíblia diz que eles seguem o caminho e na volta eles passam por aquela figueira. Pedro, por sua vez, se destaca novamente. Pedro, quantas as vezes se destaca no Evangelho como alguém que é ignorante, como o homem que negou Jesus, como o homem que cortou a orelha de Malcos, Aleluia! fariseu. Pedro também se destacava por coisas boas. Quando ele questiona Jesus dizendo, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro que se destaca quando reconhece, porque Deus o mostrou isso, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Aleluia! Esse mesmo Pedro, ele olha e fala, a figueira secou. E ele fala, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. Glória a Deus. Jesus, ele não perde tempo, meus irmãos. Soberania. Se Pedro prestou atenção, imagina Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus então fala com ele. Aleluias. Tendes fé em Deus? E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, Aleluia! mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Primeira coisa que Jesus quer deixar claro, a oração, a petição a Deus, ela vai além do nosso intelecto, do nosso imaginário. Por quê? Quando nós pedimos algo para Deus, nós não temos noção se vai ser atendido na hora, se vai ser atendido depois. Mas uma coisa é certa, a petição a Deus, ela tem que ser movida de fé, ela tem que ser desprovida de dúvida. E outra coisa, ela não tem que ser aquilo que você vê com os teus olhos. Porque se eu for orar segundo o que eu vejo com os meus olhos, eu nem oro, irmão. Glória a Deus, Jesus. É meu irmão desviado, é minha irmã que não quer nadar com Deus, é irmãos de criação preso, outros desceram à sepultura. Aleluia. Então, o que falar com Deus? A não ser falar o que Jeremias falou. Senhor, me faz lembrar daquilo que é bom. Então Jesus ele fala, olha, se você falar para aquele monte, ou se você falar para esse portão, sai daqui, vai para o meio da rua, e você não duvidar, isso lhe será feito. Glória a Deus. Mas meu irmão, Jesus não estava falando, Pedro, fala para o monte e sai do lugar. Jesus estava falando sobre a dúvida no coração. Aleluia! Irmão, muitas das vezes eu quero te falar a realidade. Aquilo que a gente pede para Deus não está de acordo com aquilo que a gente vê. Verdade. E a nossa geração, ela tem esta dificuldade. Ela só ora a Deus agradecendo quando ela vê se concretizando. Ela só ora a Deus quando ela sente vontade. Mas a Bíblia me ensina que a oração não é pela vontade que eu tenho. Porque se eu for pela vontade do meu corpo, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou cheirar, eu vou me prostituir. Mas se eu for pela vontade do Espírito, ainda que eu força, eu dobro o joelho e eu oro. Eu falo com Deus, Ele ouve. Porque a oração não é aquilo que meu corpo quer, é aquilo que a minha alma necessita. Aleluia! A minha alma necessita. Glória a Deus. Porque o meu corpo ele é terreno. Ele foi formado do pó da terra, mas a minha alma não, a minha alma ela vem de Deus. Então a oração é a necessidade da alma. Leia Gênesis, no capítulo 1, quando Deus forma o homem. Ele sopra da alma, ele sopra o espírito. Oh, glória! Então a minha pele, o meu corpo,
ele é terreno, mas a minha alma, ela é do céu. Nós só temos saudade do céu, de um lugar que o nosso corpo nunca visitou, porque a nossa alma veio de lá. Oh, glória! Glória! Então a oração, ela não é simplesmente o ato de dobrar o joelho, ela não é simplesmente o ato de eu estar de pé, ela não é simplesmente o fato de eu estar deitado, porque tem quem ore deitado. Me prova, Simão. Pega alguém que está acamado, pega alguém que é paralítico, ele levanta para orar, irmão. Ele ajoelha. Então a oração não é só a questão dos gestos, é a questão de entender que há um Deus no céu soberano, Aleluia! poderoso, Aleluia, forte, não surdo, mas com ouvido potente o suficiente para ouvir a oração de uma criança, de um adulto, de um velho, de um novo, amando raia. Deus, ele não é eu. Deus, ele não é você. Se eu estiver do outro lado da rua, dependendo do que você falar, eu não escuto. Mas Deus não. Ele está no trono de glória, assim diz a Bíblia. E você está no céu. Não, você está na terra. Ele te ouve. Glória a Deus. Aleluia! Deus Santo. A oração dentro da Bíblia, ela foi a chave para abrir portas. Ela foi um motivo de livramento. Simão, me prova. A Bíblia diz que Moisés, de frente do Mar Vermelho, Faraó e seus exércitos atrás dele, Moisés só via o mar. Moisés não enxergava nada. Moisés faz uma curta oração. A oração do livramento é feita naquele momento. Quantos já não fez essa oração? Senhor, me cobre com teu sangue. Deus! Na minha direção. Senhor, guarda minha filha, está saindo de casa agora. Guarda o meu filho, está saindo de casa agora. Essa é a oração que Moisés fez. Por quê? Porque o inimigo estava vindo diante deles. Simão, eu não estou vendo o inimigo, é porque você está olhando carnal, olha para o espiritual. Oh, Você vai ver o glória! diabo vindo e você falando, Senhor, guarde, Deus guardando. Eterno! Adoração é para quem está vivendo com as coisas da terra. Jesus! É para quem raciocina o que está no céu. Glória a Deus! A realidade é que nós oramos pouco. Eu me lembro que o testemunho do meu avô era que a minha avó tinha se convertido em oração da rádio, do Davi Miranda. E eu me lembro que o meu avô se converteu também através da palavra do Senhor, ministrada pela rádio, através da vida do missionário Davi Miranda. Eu me lembro que o meu avô, ele teve a sua perna curada de uma gangrena. Seria amputada a perna dele. Deus! Eu era pequeno, eu não entendia. Quando eu era pequeno, eu passava na frente da igreja, meus irmãos, e eu zombava de quem estava ajoelhado. Eterno! Eu olhava, eu dava risada. Meu pai me repreendia. Meu pai não era cristão, mas ele sabia do valor da oração. E eu me lembro que na sede mundial, Glória a Deus, meu Deus. quando eu vinha da caravana, eu via homens e mulheres se levantando de cadeira de rodas. Eu via pessoas sendo curadas através da oração. Por que Deus não cura, Simão, através da minha oração? Há dois fatores do porquê não. Primeiro, a dúvida. Segundo, corrupção. Eu sei que Deus, ele não vai me deixar curar ninguém através da minha oração, enquanto o meu coração se frágil, ao ponto de eu achar que foi culpa da minha oração. Não Deus do céu que ouviu pela misericórdia e curou. Glória a Deus! Quando Jesus fala, olha, se você não duvidar, acontece. E vocês querem saber qual é a realidade, vocês me dão licença, a gente senta no sofá, na cama, e fica, Senhor, eu já oro faz 3 anos. Eu já oro faz 10 anos. Eu já oro faz 15 anos. Irmão, quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 19 anos. Eterno! Até eu aceitar Jesus, até se concretizar os pedidos da oração da minha avó, a minha família teve que me ver drogado, teve que me ver preso. Tiveram que saber que eu estava roubando, traficando, cortando droga. Mas havia uma promessa. Por que havia uma promessa? Porque alguém orou. Porque alguém clamou. Eu não quero saber nesta noite qual é o tempo da sua oração. Mas eu não vim aqui saber disso mesmo. Mas eu quero te falar uma coisa.
Há um Deus no céu que não é limitado pelo teu relógio, que não é limitado pelos dias da sua vida, que não é limitado pela uma hora, meia hora da tua oração. Deus, Ele é soberano. Ele vai responder quando Ele quiser. Ele vai agir quando Ele achar melhor. Mas de uma coisa Ele fala: fica tranquilo, fica tranquila, porque do céu eu já te ouvi. Porque do céu eu já te ouvi. Ah, meu Deus. Irmão, eu não sou daqueles pregadores eloquentes que decifra e guarda o versículo na cabeça. Mas uma coisa o Senhor me fez anotar. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Ramando raia, clama a quem a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que não sabeis. É Deus falando, clama. Que é aquilo que você não entende, que é aquilo que você nunca viu, que é aquilo que está em oculto, eu te apresento, eu te mostro. Se não me prova na Bíblia, a Bíblia diz em Samuel, no capítulo 1, que havia um homem chamado Eucana. Esse tinha duas mulheres, uma se chamava Penina, a outra Ana. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana, mas deixou Penina, Amanda, gerar filhos. A Bíblia diz, é a Bíblia, não sou eu. A Bíblia diz que Eucana subia de ano em ano e sacrificava dobrado por Ana. A Bíblia diz que Penina gerava filhos, mas Ana não gerava filhos. Mas a Bíblia, antes de falar que Ana não gerava e Penina gerava, a Bíblia diz que Deus, Ele cerrou a madre de Ana. Então a Bíblia vai dizer que no decorrer dos dias, quando Eucana sacrificava por Ana e por Penina, ele dava uma porção dobrada por Ana. É dessa maneira. Porque ele amava Ana. Ana não gerava. Mas mesmo assim ele ainda amava ela. Glória a Deus! Oh, glória! Eu quero ir por partes. Ana não gerava. Como assim? Ana não orava direito. Ana não tinha eloquência. Deus! Não era importante na vista do homem, porque não gerava. Mas Eucana amava. Como assim? É Deus. Ele ama alguém que não prega bem. Ele ama alguém que não canta bem. Ele ama alguém que não ramandorraia, que não ora bem. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Porque se não faz ainda bem, é porque Ele que não quer que faça. Não se questione. Então a Bíblia diz que Ana, ela brigava com Penina. Porque Penina zombava dela. Porque tem gente que acha que gera e é melhor do que aquele que não gera. Deus fala, você é pó, você é barro, você não é melhor do que ninguém. Verdade, Jesus. Não, Simão, eu não sou assim. Se Deus está falando, é você e Deus. Eu não posso falar nada. Eterno. Então entenda isso. Chega um dia na vida de Ana. Porque chega esse dia na vida de todo mundo, minha irmã. Que quem sobe ao templo não é Eucana. Não é Penina. Não são os filhos de Penina. A Bíblia diz que naquele dia Ana, ela se levanta e vai. E antes dela subir, Ana não quis comer. Ana não quis beber. Pega Ana a não quis Penina, nada. Jesus, com força. Aí subiu. Quando ela sobe, que ela está orando, se derramando, o sacerdote sem visão olha ela e critica ela. Porque a nossa geração, o que mais tem é Eli. O que mais tem é Eli. Vê o pecado de todo mundo, mas não vê os filhos na pornografia, no adultério. Amando, raia, tem um monte de Eli, irmão, fica tranquilo. Porque dos filhos de Eli, quem cuida não é nem Eli, é Deus. Deus! Então vamos entender. Quando ele chega, ele fala, mulher, não te vergonha de estar embriagada essa hora na casa do Senhor. Então Ana fala, tua serva não está embriagada. Soberano eterno. Você percebe que Ana não se levanta, igual alguns crentes desse século e até do passado. E não deu aquele de doido, epa, você sabe o que está acontecendo? Você me conhece? Não, calma aí, quem está sofrendo, quem está sendo apertado por Deus é diferente. Porque tem quem sofre por pecado e reage mal quando é aramandorraia, corrigido. Mas tem quem está sendo apertado por Deus, porque Deus quer algo dele, que ele ainda não entendeu que Deus quer dele. Deus!
Esse não tem nem o que falar, não sei falar. A tua serva não está embriagada, a tua serva está amargurada. Era Ana falando, eu não pequei, eu não sei o que eu fiz, eu não sei aonde foi que eu errei, mas eu não quero, eu não consigo ter filhos. E Ana estava lá para saber de Deus o que ela tinha feito. Deus vivo. Até que o profeta entendeu. Apesar de cego, ainda ouvia e entendia a voz de Deus. E ele fala, filha, desça em paz. Seja feita conforme a sua petição. O que Ana pediu? Ana era aquela crente que era assim, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. E Deus está falando, não, não e não. Mas Ana estava, ele tem, ela tem, olha ela, olha ele, Deus está. Mas o negócio não é com ele, o negócio é com você. Mas ele está, Senhor, me dá, me dá, me dá. E Deus pega ela como o oleiro que está amassando o vaso. E ele pega e fala, tirar isso daqui. Não vai acontecer assim, porque não está do jeito que eu quero. Porque o propósito de Penina não é o propósito de Ana. O que Deus tem com Penina é problema de Penina. O que Deus tem com Ana é problema de Ana. Então, quando Ana fala, Senhor, porque quando a gente chega no fundo do poço, de tanto gritar, me dá igual a criança, aí Deus fala, agora que você entendeu, agora que você se deitou, eu vou te falar uma coisa. Não, melhor, fala você. Aí Ana fala, se o Senhor me dá um filho varão, eu te entrego, eu te coloco, olha, eu dou ele nas suas mãos e ele te servirá todos os dias na casa dele. E Ana faz um voto com Deus, o voto do Nazireu, a qual não passaria navalha na sua cabeça. Verdade. Então Ana, ela não só oferece, mas ela faz um propósito e santifica. Porque querer é fácil, oferecer para Deus de volta é que é o difícil. Porque olha o que Deus queria falar para Ana. Ana, primeiro você me dá, depois você recebe. Ana, primeiro você me entrega aquilo que você mais quer, depois eu te dou aquilo que você mais almeja. Olha que interessante. Porque Eucana subia por Ana. As moletas de Ana na fé era Eucana. Esta geração é uma geração falida na fé. Eu não tenho medo de falar, porque vive de ora por mim, ora por mim, ora por mim, clama por mim, põe meu nome lá, põe a minha foto lá, ora por mim lá, vai fazer um culto na minha casa. Irmão, eu vou te falar uma coisa, antes desse culto aqui acontecer, o culto aconteceu lá em casa. Porque como era feito antes, estava em casa, pegava o bezerro, o carneiro, sacrificava, ou levava ele vivo, melhor dizendo, separava o melhor e falava, Deus, hoje eu vim sacrificar isso no teu altar. Por que o culto mudou? Por que em vez de levar o sacrifício para Deus, Deus que tem que me dar? Por que a gente primeiro tem que pedir para depois Deus dar, em vez de a gente oferecer para depois Deus dar para a gente? Que coisa errada no nosso culto. Já que é para falar de oração, vamos começar pelo nosso culto. Eu já fui em igrejas que o dirigente está orando, está suando a camisa e o povo está lá. Ó. O povo está lá. Ó. Aí o pregador prega no fim do culto. Aí faz aquela fila para receber oração. Mas no começo do culto não quis orar. Irmão, eu louvo a Deus porque eu já preguei em casa grande. E eu não senti a presença que eu senti quando eu pus o pé aqui. Aleluia! Irmã, quando você falava, irmão, é uma garagem, tudo bem, eu falei, louvado seja o nome do Senhor, não vai ser a primeira e nem a última. Mas a questão não é o ambiente, é a presença que está nele. É o tanto que você ora, é a presença que vem quando você ora. Porque eu conheço gente que ora, fala bonito, e Deus está, eu te conheço. Nossa, como você fala bonito. Mas não é isso que eu quero de você. A oração que eu quero de você é a oração dependente. Não é do homem, é do Espírito Santo. Aleluia! Quando você não sabe, quando eu não sei o que falar, Ele intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. Então, Ana, ela oferece. Ela desce. Porque quando você sobe para entregar,
ninguém desce de mão vazia. Ninguém desce de mão vazia. Mas a gente é acostumado a passar pelas portas, já desse jeito assim, ó, para receber. Mas sabe o que Jesus fala para mim, fala para você? Qual é o prazer maior? É em você dar ou em você receber? Mas Simão, eu estou precisando. Glória a Deus, Jesus. Eu entrei, eu passei aqui, você não sabe do que eu estou precisando. Obrigado, aí que Jesus. melhora. A tua palavra é fiel, viva e poderosa. É aí que melhora, eu já estou acabando. Por que melhora? A oferta da viúva. Pouco eu tenho, mas pouco eu entrego. Confirma, Deus. Deus só do queria um profundo, filho. do oculto, do escondido. Mas a gente fala, Senhor, eu só quero isso. Glória a Deus, meu Deus. A pregação ela é em Marcos 11. Mas o Senhor me leva para Ana. Jesus. Oi, irmão. Imagine o que é você ver todo mundo tendo, menos você. Eu estou falando de algo que eu sei. Irmão, quando eu aceitei Jesus, eu não tinha mais minha família. Eu tinha saído do crime, eu morava sozinho na época, eu ainda era adolescente. Eu estava com jovens, ia todo mundo para casa, tinha pai, tinha mãe. Quando eu entrava na minha casa era só eu e Deus. Era só eu e o joelho. É fato que hoje em dia eu tenho uma esposa. Aleluia. Eu tenho um filho, está por vir uma filha, mas nem sempre foi assim, minha irmã. A primeira coisa que me veio foi vontade de parar, mas Deus falou, permanece. Eu falava, Senhor, mas eu só quero uma família. Glória a Deus, meu Deus. Eu só quero só uma família, Senhor. Eu não queria casar pelo motivo dos jovens de hoje. Porque a gente sabe por que o jovem quer casar. Quem casa pela carne, atraído pela carne, se separa pela carne. Mas eu queria ter alguém do meu lado, meu irmão, para orar comigo, para chorar comigo. Eu falava, Senhor, eu só quero isso. E eu falava assim, Senhor, vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito. Essa foi a minha carta para Deus. Quando a minha esposa chegou, que ela me chamou no Facebook, o que eu conhecia desde os 15 anos de idade, a foto dela era um croppedzinho desse tamanhozinho, uma sainha desse tamanho. Eu conversava com ela, eu falava, filha, vamos na igreja. Jesus tem um plano na sua vida. O início de depressão ela estava. Veio a pandemia, ela não conseguiu ir para a igreja comigo. Conversando, foi lá e ficou uma vez. Na segunda vez eu falei, filha, agora a gente namora, a gente vira amigo de novo, porque eu sou crente. Ela falou, tá bom. Vai lá falar com minha avó. Falei com a avó da minha esposa. Todo mundo falava, ela vai tirar ele da igreja. Isso não vai passar de um mês. Passa-se um tempo, a minha esposa ela volta para Jesus. Glória a Deus. A minha esposa ela se converte. Porque de onde alguém olhava e falava, não vai sair nada de bom, saiu tudo que ninguém falava. Glória a Deus. Mas Ana falava, Senhor, Penina tem, eu não tenho porquê. Penina está na mesma situação que eu, no mesmo ambiente que eu estou. Ela não gera porquê, mas a Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre dela. Você está entendendo isso? Não era que ela não conseguia, era Deus que não deixava. Não era ela que não tinha capacidade, era Deus que falava, não é o tempo, não é uma hora. Segura um pouquinho aí que vai chegar a tua vez. Mas enquanto isso, não espere de Eucana, sacrifica você. Ora você, sobe o templo você, clama você, porque quem está pedindo é você. Glória a Deus. Aleluia. Porque Eucana era feliz com Ana sem ela gerar filho. Mas Ana não era feliz com ele por não gerar filho. Então quem precisava do filho não era Eucana, era Ana. Então alguém que nem precisa estar sacrificando, é alguém que precisa estar acuado, está triste, está sem força. E Deus está falando, por que você está assim? Se é você quem quer. Se foi você quem pediu. Olha, fique sabendo que quem está segurando sou eu. Simão, essa palavra não é para mim não, era para fulano, que era para ter vindo, e aí não veio, mas aí eu mando o recado para ele, não é para você, não dá de doido não. Não dá de doido da cabeça não, eu fico atribulado quando o crente faz isso. Deus está falando, olha, é com você, que está sentado, com as mãos cruzadas, assim, ó, dentro de si, não estou falando fora, porque eu vejo fora, Deus ele vê dentro. Verdade, Jesus. E a tristeza não era só pela questão do filho, era pela questão de ver alguém que não merece ter.
E ela que na concepção dela merecia, não tinha. E se eu te falar que Ana também não merecia? Ana não merecia, por que, Simão? Porque Ana era alguém acomodado. Ana era alguém que discutia. Ana, ela mudou depois do processo. Deus está falando depois do processo. Depois do processo. Depois desse processo. Porque quando Jeremias desce à casa do oleiro pelas ordens do Senhor, ai, irmão, é Deus. Quando ele desce, que ele vem, Deus fala, olha, porventura, eu não posso fazer o mesmo com a casa de Israel. Eu não posso, Jeremias. E no meio dessa conversa, Deus fala assim, olha, Jeremias, você está vendo aquela vara de amendoeira? Assim são as minhas palavras. Meu Deus! A vara de amendoeira ele é assim. Vamos colocar que o pé de goiaba, janeiro, ele dá fruto. Dia 1 de janeiro. Mas chega dia 1 de janeiro, ele não frutifica. Agora o pé de amendoeira, ele dá fruto em janeiro, dia 1. Quando chega janeiro, ele dá fruto. O pé de goiaba não. Ele depende do tempo. Esse pé de amendoeira não. O que Deus está falando? Aleluia. Haja o que houver, passa os dias que forem, passa chuva, passa sol, o homem falha. Amando raia, o que eu te falei, Aleluia. para de duvidar. Porque se eu falei que a data é essa, a data é essa. Quando eu for fazer nessa data, pode chover, pode trovejar, pode ter tiro, pode carro capotar, pode isso ontem eu faço. Eu faço porque a minha palavra eu não volto, eu não retrocedo, eu não me arrependo, eu não sou o teu parente. Que falou e não fez. Oh, meu Deus. Ah, minha irmã, você sabe que é com você. Tira essa tristeza do coração. Deus está trabalhando aqui. Deus está trabalhando ali. E Ele fala, enquanto tu tiver força para orar, porque sou eu que te dou. Como assim? Eu me alegro contigo. Como assim? A Bíblia diz. Aramando raia. A alegria do Senhor é a nossa força. Tu só está de pé porque o Senhor se alegra com você, tá, filha? O dia que o Senhor não se alegrar com você, se segura. Segura em ela, porque não se mantém. Mas enquanto você continuar da forma que você está, na tua simplicidade, meu Deus. Glória a Deus, Jesus. Filho, o teu lugar não é em palco, é no altar. A tua voz não vai ecoar em palcos grandes, vai ser em altares. Vai ser nas ruas, vai ser na praça. Vai ser na onde vai ter gente fedendo. Ramando raia, vai ser na onde vai ter gente com lepra, vai ser na onde vai ter gente enfermo, mas a tua voz vai ecoar. Enquanto você louvar e a oração for o teu sustento e o louvor for a tua gratidão, Deus fala, eu vou curar, eu vou batizar. Ramando raia, moça, coloca de pé, se coloca de pé, rapaz, se coloca de pé. Ramando raia, moço, os teus pés serão rápidos sobre a nação. Moça, a tua voz ecoará ouvidos, ouvidos que sangraram, ouvidos que foram agredidos. Deus não vai te levar em lugares onde tem dinheiro, Deus vai te levar em lugares onde tu vai ver a miséria, mas você vai ver a tua voz. Ramando raia, tirando mulheres do crack, tirando homens do tráfico. E Deus está dizendo, mais vale, Ramando raia, ser reconhecida do reino do que ser reconhecida na terra, porque aqueles que são pequenos na terra, Ramando raia, serão grandes no céu. Glória a